A paz de Deus para todos. Olá, está no ar mais uma vez o nosso programa do Ministério Vida Eterna. Seja muito bem-vindo no nosso Ministério Vida Eterna e seja bem-vindo também no nosso programa. Nós, neste dia, voltamos novamente para trazer uma palavra poderosa, para trazer uma mensagem para os nossos membros, para os nossos cooperadores e para todos aqueles que têm estado ao redor e têm nos acompanhado de todas as formas. Queremos trazer uma palavra até você para edificar a sua vida espiritual, a fim de que você possa crescer espiritualmente, pois que estamos preocupados com os nossos membros, para eles crescerem e também alcançarem outros patamares também. Não saia daí, fica conosco até o final do nosso programa, porque Deus falará conosco poderosamente e a sua vida vai ser mudada e vai ser transformada. Mas, antes de mais, gostaria de desejar para todos os nossos irmãos, nossa equipa, toda a nossa comunidade, feliz Ano Novo. E um Ano Novo cheio de prosperidade, cheia de bênção, cheia de rendimento e também um Ano Novo que possa surpreender todos os nossos irmãos. Que Deus venha abençoar e transformar cada nosso irmão neste Ano Novo. Inscreva-se também no nosso canal, faça parte do ministério, a fim de que possa sempre estar inteirado e também possa estar também informado de todas as nossas atividades. Segurar na sua Bíblia neste momento, venha comigo, nós vamos orar para uma maravilhosa palavra e também para um fortalecimento espiritual diante de Deus. Não saia daí, esteja conosco até o final do nosso programa. Acompanhe a gente e vem conosco. Neste momento, segura na sua Bíblia, igual que esta, segura na sua Bíblia e nós vamos orar a favor da palavra. A palavra que nós vamos trazer hoje, a mensagem é a passagem do Mar Vermelho, o dia da libertação, o dia em que Deus tirou o povo de Israel do poder da escravidão, do poder das trevas. O povo estava sofrendo, estavam sendo humilhados, estavam sendo oprimidos diante de Deus. Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, desceu para tomar o seu povo e levar até a terra prometida. Por isso, hoje é o dia da libertação. Dia da libertação. O dia que Deus libertou o seu povo. Passagem do Ano Novo de um lugar para outro e dia da libertação. Por isso, o Senhor estará conosco neste momento. Segura na sua Bíblia e nós vamos orar a favor disto. Senhor nosso Deus, Pai, abençoe a sua palavra. Manifesta a sua graça, a sua glória. Opera, Senhor, o seu milagre e a sua grande maravilha. Encerra todo o poder do mal, que não tenha sorte e nem tenha autoridade. Pois que Tu és o mesmo, ontem, hoje, amanhã e eternamente. Derrama, Senhor, a sua graça. Derrama, Senhor, a sua glória. Derrama, Senhor, o seu poder do Espírito Santo, para que Teu nome seja testemunhado e também seja glorificado. Pois que Tu és o mesmo, ontem, hoje, amanhã e eternamente. Pai, abençoa o princípio, o fim, o meio, a fim de que o Teu nome cada vez mais seja glorificado. Nos dirija e nos conduza com o poder do Espírito Santo, pois que nada é impossível em todas as Suas promessas. Abençoa, Senhor, a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo, Êxodo que significa saída, capítulo 3, Êxodo capítulo 3, livro de Êxodo, no seu capítulo 3, diz o seguinte:
E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça. E disse Moisés: Moisés, e ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao meu lugar do Cananeu, dos Heteu, dos Amorreu, dos Ferizeu, dos Eveu e dos Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tira do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, lhes disser: o Deus de nossos pais me enviou a vós. E eles disserem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me envio a vós. E disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, este é meu memorial de geração em geração. Aleluia. Moisés foi escolhido, foi designado para tirar o povo de Israel da escravidão, do pecado. O povo estava sendo oprimido, o povo estava sendo humilhado e o povo estava sendo afligido.
Mas Deus escolheu Moisés para tirar este povo da escravidão. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, nas terras de Midian. Ali estava Moisés apacentando o rebanho. De repente, um fogo. E este fogo não consumia a sarça, uma chama de fogo. Mas a sarça não se consumia. O fogo prevalecia, mas a sarça não se consumia. Então Moisés foi lá para ver o que é isto. Porque a sarça não estava a se consumir. Quando Moisés tentou se aproximar na chama de fogo, veio aquela voz: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é o lugar santo, é terra santa. Moisés tirou as sandálias dos seus pés, porque era um lugar santo. E Deus começou a falar com Moisés: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Ouvi a opressão do meu povo, vi a humilhação do meu povo, os seus sacrifícios, as suas tristezas, as suas angústias. O meu povo está sendo humilhado. Por isso eu desci para libertar o meu povo. Desci para libertar o meu povo. Deus desceu para libertar o seu povo. Deus desceu a fim de que o seu povo fosse salvo. Deus desceu a fim de que o seu povo recebesse a libertação. Desci para libertar o meu povo. Moisés foi escolhido, foi chamado para ser enviado até os egípcios, a fim de que deixasse o povo de Deus ir para a terra prometida. A fim de que deixasse o povo de Deus ir até uma terra que tem leite e mel. O Senhor disse para Moisés: eu te envio a Faraó para deixar o meu povo ir até a terra prometida. Moisés respondeu: quem sou eu, Senhor, para falar com este homem? Eles me matarão. Mas o Senhor disse: não, eu serei consigo. Eu irei consigo. Mas ele respondeu: eles não vão acreditar. Não acreditarão em mim, e nem os filhos de Israel. Mas o Senhor lhe disse: o que é isso em suas mãos? Ele disse: é uma vara. Segura nesta vara, tira no chão. E a vara se transformou em uma serpente. Segura novamente na vara pela cauda. E ele segurou pela cauda e voltou novamente a ser uma vara. Deixou de ser uma serpente. Segura nas suas mãos e coloca no manto. E ele colocou dentro do seu casaco e as suas mãos ficou cheio de lepra. Coloca de novo. Quando ele colocou,
as mãos voltou a ser normal. Estes são os sinais de que eu falei consigo. Estes são os sinais de que eu estou consigo. Moisés recebeu estes sinais da parte de Deus, recebeu estes sinais da parte do Senhor, a fim de que ele vá salvar e libertar o seu povo do poder das trevas, do poder da escravidão e do poder do mal. Moisés estava na terra de Midian quando ele foi chamado e quando o Senhor lhe deu a ordenança e quando o Senhor lhes deu o poder. Quando Moisés chegou na terra do Egito, ele foi falar com o faraó para deixar o povo de Deus ir e celebrar um culto ao nome de Deus. O faraó não quis acreditar em Moisés e não queria deixar ele ir. Era um povo muito grande, era mão de obra de faraó. Este povo todo ajudava faraó para a evolução da sua cidade, para o crescimento de sua cidade, para que a sua cidade cada vez mais crescesse. Então ele não queria deixar de forma alguma este povo ir na outra terra, e nem para celebrar culto. Quando Moisés falou de Deus, ele disse: quem é Deus? E quem é você para falar de Deus? Faraó não deu atenção e também não deu importância. Um dos dias do seu aniversário, quando ele completou o seu aniversário, então Moisés entrou na corte novamente da porta de Faraó e declarou que ele deveria deixar o povo de Deus ir, porque era a vontade de Deus, para celebrar um culto, para exaltar o nome do Senhor e para ir para a terra prometida. Este é o sinal de que Deus falou comigo. Moisés tomou a vara e atirou no chão, e a vara se transformou em uma serpente. Os magos que estavam do seu lado, eles também tomaram a sua vara e atiraram no chão, e aquela vara também se transformou em serpente. Mas a serpente que estava de Moisés, ele comeu todas as cobrinhas, comeu todas as serpentes. Depois de ter comido todas as serpentes, Moisés tomou novamente aquela serpente pela cauda e se transformou em uma vara. E ele disse: este é o sinal de que Deus me enviou para libertar o povo de Israel, para deixar o seu povo ir e celebrar culto para ele. Faraó nem com isto deixou o povo de Deus ir. No mesmo capítulo que nós estamos mais para frente, a primeira praga que Deus mandou para eles, para libertar o seu povo. A primeira praga é a praga em que as águas se transformam em sangue do rio Nilo. Êxodo 7, versículo 19. Êxodo 7, 19.
Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim, nos vasos de madeira, como nos de pedra. Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor tinha mandado. Ele levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não poderiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor lhe tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa. Nem ainda nisto pôs o seu coração. Esta foi a primeira praga em que Deus feriu os egípcios, que a água do rio Nilo se transformou em sangue. Durante um longo período, os egípcios não poderiam beber a água do Nilo, nem tirar peixe nele, porque as águas se transformaram em sangue e os peixes apodreceram. Tudo que existia nesse rio morreu e não tinha nada. Os egípcios passaram por um período muito difícil e não tinha como beber água, porque tudo estava contaminado. Mas, nem com isso, Faraó deixou o povo de Israel ir para a terra que Deus prometeu. A segunda praga que veio para eles foi a praga de rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: entra Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo, para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos, e o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu servo, e aos fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subiram sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Esta foi a segunda praga em que os egípcios foram feridos. A praga das rãs. Houve uma gigantesca rãs no Egito, que subiam em todo lugar, nos palácios, nos dormitórios, em tudo. Quando o faraó viu isto, ele chamou Moisés
para orar e tirar este mal. Depois que as rãs desapareceram todas, nem com isso o faraó deixou o seu povo ir. Endureceu o coração e continuou. O faraó aumentava o trabalho, aumentava o sofrimento, porque o povo de Deus decidiu deixar a terra do Egito. Com isto, ele aumentava cada vez mais os seus trabalhos. Colher coisas que anteriormente eles não colhiam. Isto foi duro e um sacrifício para este povo. Era considerado como escravo de Faraó. Esta foi a segunda praga. As rãs desapareceram, ele não deixou o povo ir para lhe servir. A terceira praga foi a praga dos piolhos. A quarta praga foi a praga das moscas. Depois veio a praga da peste dos animais, a praga das úlceras. Depois veio a praga da saraiva, a praga dos gafanhotos